exatamente 1/3 do Brasil é ocupado por agropecuária. Já foi falado uma vez. Essas transformações do uso da terra, elas estão acontecendo agora e de uma forma muito acelerada. E a gente precisa entender não só essas transformações, mas os processos que estão relacionados a isso e também os impactos que isso pode trazer ou que já traz. Então a gente gera os dados, os mapas, porque a gente sabe que existe essa necessidade do conhecimento do território. Principalmente detalhar o gráfico de mudança de uso da terra, que é o verdinho, que representa 49% de todas as... Quando você abre todo o processo de construção da ciência e a metodologia, o método, você abriu, olha a riqueza que pode ser. Porque esse método utilizado para a construção do mapa, da técnica da análise numa região, pode ser pego, reutilizado e adaptado. Então você vai criando e cocriando e recriando em cima de um método. Mas por quê? Porque você abriu. Ciência aberta só para os pares, mas é uma ciência aberta para todos. E a gente só faz ciência se a gente conseguir se apoiar sobre um conhecimento científico até então. Tem que ler artigos, construção de outros autores. Se esse conhecimento está restrito, a gente não consegue se apoiar muito, né? A gente pode, fica meio bambo. Mas se esse conhecimento está em acesso a todos, você consegue se apoiar. Então a ciência, ela é colaborativa. Quanto mais a gente compartilhar aquilo que a gente fez ou está fazendo, melhor para a ciência. Nós tivemos a oportunidade de ver isso agora na pandemia. Quando se baixaram as guardas, toda a informação científica foi compartilhada, os cientistas puderam acelerar o seu desenvolvimento para encontrar uma vacina. A questão meio ambiente é um problema global, é uma pandemia. Então, todos temos que pensar juntos, todos os países, o globo tem que pensar juntos. MapBiomas é incrível. Aonde eu admiro é na construção, porque não é só colocar o dado à disposição, disponível, é realmente a ciência coletiva. Tem uma forma de fazer ciência que é esse processo: desenvolver o objetivo da sua pesquisa, desenvolver o método, gerar os resultados, analisar e publicar. E isso pode ser lento. Então, a forma hoje como o MapBiomas trabalha, a gente segue métodos e análises científicas, mas a gente já libera o dado num momento que a gente acha que ele é possível de ser liberado para a sociedade. E colocando todas as partes da acurácia, da qualidade do dado, mas também a parte das limitações. Todo ano a gente busca melhorar, então todo ano sai uma coleção nova. Então, realmente, uma coisa é você publicar uma coisa finalizada, estática. E outra coisa é você publicar um dado que ele é dinâmico. Grande impacto sobre nós, os cientistas do grupo, foi como é que eu vou colocar uma coisa para fora se eu ainda não publiquei? Eu não vou nem ser reconhecida pelo trabalho que a nossa equipe tem feito. E nós não conseguíamos ver naquele momento que o grande impacto que nós geramos como rede foi justamente esse. O que nós fazemos enquanto cientistas é a gente ter impacto na ciência e, portanto, levar isso para políticas públicas posteriormente. O que o MapBiomas faz com uma excelência muito grande é que ele se desapega desse impacto
E com isso ele tem impacto. Ele tem impacto na produção da ciência. Então eu acho que isso é uma característica que eu vejo nessa iniciativa e que eu não vejo em nenhuma outra iniciativa que eu conheço do mundo, assim.